Passo por um relacionamento narcisista, eu tô aqui para trazer isso para você justamente em relação à minha experiência que eu tive e conseguir viver, conseguir passar por tudo isso. A vida ela volta ao normal, tá? Eu já tô aqui para trazer isso para você, principalmente para quem tá aí talvez naquele momento que descobriu que tá num relacionamento narcisista, descobriu que era, o que que era isso, né? Porque muitas pessoas acabam não entendendo isso, mas enfim, ou você que tá aí nessa busca para poder sair desse molho, dessa situação toda que você está. Eu posso dizer que você vai sair, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo incrível, tudo perfeito, maravilhoso, porque você vai descobrir novas formas de viver. A vida ela não vai voltar a ser o que era antes. É impossível depois que você volta a ser o que era antes, depois que você passa por tudo, né? É impossível você voltar a ser o que você era antes, porque você vai ser melhor ainda. Tô me dando vontade de espirrar. Eu não vou editar esse vídeo, então se eu espirrar vai ficar aqui mesmo. Então, a vida, ela te ensina muitas coisas ao longo de todo esse processo, então você não consegue mais voltar àquela vida de antes. Você volta muito mais forte, muito mais empoderado. Você volta mais machucado, sim, mas isso também te ajuda a perceber quando as pessoas vão chegar e vão se aproveitar de você. Mas isso só começa a acontecer quando você entende uma coisa, tá? É quando você entende que você não foi aquele louco, aquele narcisista, aquele maluco, porque o narcisista ele fala que você é tudo isso, né? Tanto é que eu chegava pra minha terapeuta e falava assim, eu quero saber, eu sou narcisista porque eu não quero mais ser isso. Porque tu tá falando de mim é algo que dói, é algo que machuca, eu não faço isso com as pessoas, eu acho que eu não faço com as pessoas. Na época até ela falava pra mim que não podia dar o veredito ali, né? Não é veredito não, o diagnóstico a respeito disso, porque ela estava me conhecendo, mas uma coisa ela podia dizer, que narcisista não frequenta terapia, não busca ajuda, porque ele não está errado. Então se você está buscando ajuda, se você está buscando informações aqui, se você tá procurando se entender e melhorar cada vez mais, então uma coisa é certa, você não é o narcisista. Você não é o feio. Eu fui chamado de feio, gordo, pobre, barrigudo, sabe? Eles tentam fazer a gente sentir lá pra baixo, aquela coisa toda. Quando você entende que você não é isso, que você entende que de fato a pessoa ela estava abusando de você, que você entende que você estava sofrendo com aquela situação, que por mais que tenha vergonha, porque eu tive muita vergonha. Para eu vir aqui contar essas histórias, você não faz ideia da vergonha que eu tive que superar. Ou seja, eu tive que superar toda essa situação. Eu pensei, um homem barbado desse, contando que foi abusado, o que as pessoas vão falar? A mesma situação. Que evita que alguém chegue e fale, é por isso que eu estava aqui com medo de contar também. Porque as pessoas nunca olham para você e falam assim, nossa, olha, será que ele está passando por um problema de verdade? Ela sempre vai olhar e falar assim, ó, olha lá, tá dando show. Principalmente se a Terra já tivesse sido preparada pelo narcisista, né? Com a sua família. Até gravei um vídeo a respeito de família também. Coloca aqui nos comentários o que você quer saber a respeito, tá? Mas aí, as pessoas nunca chegam para você e perguntam, nossa, você tá bem? Não, tá dando aquele showzinho, né? Então, esse foi o motivo que eu também não falei. Esse foi o motivo que muitas mulheres acabam não falando, não contando, por conta da vergonha. Então, quando você aceita que isso não é vergonha, quando você aceita que tá tudo bem, tá tudo ok, você começa a lutar. Você começa a lutar com as suas armas, você começa a lutar com tudo que você tem, você começa a lutar com as ferramentas, às vezes que você nem sabe que tem, que são as forças, né, que vem lá do fundo da alma, e eu garanto para você, vai valer a pena cada situação, porque aos poucos você começa a ir vendo novas formas de vida. Eu gosto muito de analisar, e eu analisava assim, imagina que o céu está totalmente nublado. Então, na medida que você segue a vida, abre um espacinho, entra um pouco de luz, um dia após o outro, algo melhora, aí é uma música a mais, é uma música que você ouve no primeiro momento que às vezes dói, mas depois aquela música que você vai ouvindo, você já não vai escutar mais com a mesma situação. Eu lembro muitas vezes que tinha muitas músicas, né, durante muitos anos de relacionamento, se acumula. Tem aquela situação, a nossa música quando estava lá no jantar tal, nossa música quando estava naquela época, eu sou muito musical, e eu associo muito cheiro com sons e época do ano. Então, sempre que vi uma época do ano, vi uma música, aí era batata, assim, era muita dor naquele momento. Mas eu me lembro uma vez que tocou uma música, isso foi com 5 meses, 4 meses, uns 4 meses mais ou menos. Tocou uma música que eu gostei, que eu curti, que era uma música que não era mais música conhecida, também era uma música nova, e eu celebrei
aquilo por ser uma música nova eu ter gostado e falado, caramba, agora nesse momento aqui é o momento que eu não tenho essa pessoa me enchendo o saco, não tenho essa pessoa me machucando, então é uma nova etapa. E ali abre uma música de casa, você conhece alguém dali, você viaja, vai para um local, você sente um novo cheiro, um novo sabor, e aí essas janelinhas do céu é como se fossem ali esses buraquinhos, né, melhor dizendo, as nuvens se abrindo para o céu começar a te iluminar com a luz que você precisa para viver. Então isso foi algo muito gostoso que foi acontecendo. E aí eu fui percebendo e aprendendo a caminhar em novos caminhos. Você, para superar tudo isso, você vai ter que ser muito melhor do que você é. Então, se você estiver, de repente, passando por essa situação, a primeira coisa é entender, estou passando por isso, ok, fui vítima, fui, mas não vou levantar a cabeça não. Aliás, baixar a cabeça não, eu não vou baixar a cabeça. Vou, levantar a cabeça, olhar para frente e vou seguir. Vai doer? Vai, não vou mentir para você. Vai doer muito, você vai passar por datas, por momentos, por situações difíceis, você vai passar por datas comemorativas. Às vezes, para quem tem filho, não era o meu caso, né? Mas tinha 3 cachorrinhas, então assim, tem os momentos que são muito difíceis, e até o ser humano usava as cachorrinhas para me atacar até, então era muito, muito ruim. Eu amo as bichinhas assim, com força total, total, total. Mas eu acabei tendo que me afastar um pouco. Mas enfim, você você que vai passar por isso, vai ser complicado, mas você vai vencer. Você vai vencer. A cada nova forma, a cada novo momento, a cada nova situação, novo aprendizado, você vai avançando e você vai vencendo. E aí, para isso, você precisa ser forte mesmo. Então, assim, tô vitimizado, tô coitadinho, tô, beleza, mas eu preciso dar um próximo passo, eu preciso vencer para eu me construir. E nesse vencer, você vai buscar força, onde você acha que não tem. Então, é sobre encarar ali, encarar mesmo e falar, é isso, é real. Eu caí no golpe de um narcisista. Eu caí na situação de um narcisista, é encarar isso e falar, tá bom, mas eu não sou coitadinho, eu sou um homem, sou uma mulher forte. Homens normalmente não têm coragem de fazer isso que eu tô falando, não têm coragem de assumir, né? Eu tô falando que eu sei que tem muito homem que sofre pra caramba. Se você conhece algum amigo que tá nessa situação, manda pra ele também esse vídeo aqui, porque isso vai ajudá-lo. E ser essa pessoa, né, ser forte, é algo que você vai ter que passar por toda a situação e falar assim, olha, hoje eu vou ser melhor do que ontem, hoje eu vou ser melhor do que ontem. Tinha algumas coisas que eu fazia para melhorar mais ainda a vida. Primeiro, podcast, então pegava e assistia, pegava o YouTube, assistia muito, muito, muito. Músicas também, sabe, assistia muitas músicas, músicas evangélicas principalmente, evangélicas, de religião, da Ubanda, igreja, Assembleia de Deus, eu sei lá, assistia tudo, ouvia de tudo e comecei a me apegar muito a Deus. Foi aí que eu descobri Deus. Então, a minha vida, ela mudou totalmente por conta dessa experiência. E mudou de uma forma positiva quando eu entendi que eu estava passando por aquilo e que já não fazia mais parte chorar, não fazia mais parte ficar ali me lamentando, que eu não era mais coitadinho, e não fazia mais parte ficar naquele mundo. E aquele mundo, esse mundo seu, dessa sua vida aí, ele não existe mais, sabe, de certa forma, porque nada vai voltar ao normal. O narcisista, ele é muito violento, assim, em vários sentidos. Quem passa por um narcisista leva tempo para se recuperar. Então é melhor que você entenda que leva tempo, mas eu vou sair disso, corta o máximo que você puder cortar. Para de assistir stories, para de ver vídeo, para de procurar a respeito. Não interessa, eu não sei o que aconteceu mais com o ser humano. Não sei se casou de novo, se tá namorando, se não tá, se tá vivo, se tá... Aliás, sei que tá vivo, porque tem as cachorrinhas juntas, né? Porque se morrer também, primeiro, no dia seguinte eu tô lá e para poder pegar minhas bichinhas. Não que eu queira isso, não, pelo contrário. Porque uma das coisas que acontece com você ao longo de todo o processo é que você aprende a respeitar. Você aprende a respeitar até o próprio narcisista, porque você começa a entender que você é forte do jeito que você é, porque você teve uma história. E que aquela pessoa, mesmo tentando te humilhar em todas as vezes, tentando tirar o que era seu, tentando fazer tudo para você desacreditar de você, ali, de alguma forma, você soube passar por aquilo, você foi resiliente, então provou que você foi resiliente, porque você chegou até agora, está assistindo esse vídeo. Você foi resiliente, você foi forte, você conseguiu chegar até aqui. As palavras mais dolorosas que eu ouvi ao longo de todo esse processo foi: você é um gordo, você é um pobre, você é um feio, barrigudo, você nunca fez nada por mim, você nunca me ajudou em nada, sabe? Você só quis se aproveitar de mim. Coisas que ele fazia comigo, ele falava que era eu que estava fazendo com ele.
Então foram palavras muito doloridas dentro dessa situação. E que eu não fazia sentido mais para mim ficar ouvindo aquilo, sabe? E aí eu entendi, falei, poxa, eu sei que eu não sou isso, né? Eu não sou, as pessoas me amam sim, porque tinha muito desse negócio, ninguém gosta de você, ninguém vai te amar, ninguém vai... Não, as pessoas gostam. Eu fui descobrindo que quanto mais pessoas gostavam, eu fui descobrindo uma infinidade de gente que me abraçava, que falava comigo, Kleber, tô te acompanhando. Às vezes eu não trazia as coisas, não trazia pra rede social, mas eu falava, né, gente, hoje eu não tô bem e tal, e as pessoas falavam comigo, não sei o que é, mas tô aqui, tô do teu lado. Você vai descobrindo isso, você vai descobrindo a tua força. Então, descobrindo a tua força, você entende que você é superior ao narcisista. Porque ele precisa da luz de alguém, mas você é a luz. Hoje eu vejo e falo, caramba, porque eu sempre tive muita luz, né? Assim, sempre gostei de iluminar o caminho de todo mundo e tal. E uma das coisas que aconteceu comigo foi o ser humano falar pra mim que eu era lixo, que ninguém gostava de mim, que ele era uma pessoa mais querida porque ele tinha dinheiro, né? Tinha mais dinheiro que eu. Então eu escutava tudo isso, né? E aí eu fui entender, falei, caramba, que pena, né? Que pena que a pessoa precisa disso, ela precisa ser melhor do que os outros para aparecer. Eu sou só eu. Eu sou só eu do meu jeito. Eu sou só eu. Eu rio, eu brinco. Eu tentei ser alguém que eu não era quando eu tava mais assim dentro daquele relacionamento, porque eu tinha que ser troféu, sei lá, sabe? E eu sou só eu. Então eu observo, eu ficava vendo ali, olhando, então, quando a pessoa vinha com esses ataques, ela falava as coisas que não era eu. Então entender que você chegou onde você chegou sendo você mesmo, e às vezes nem sendo você, porque você está numa etapa que às vezes você não sabe nem qual é o caminho que você vai seguir, mas você vai descobrindo, tá? Você vai descobrindo caminhos ali. Precisei estudar muito psicanálise para entender esse monte de coisa, até para te falar isso. Você vai descobrindo esses novos caminhos e você vai descobrindo que você que você é muito forte, que você pode criar novas possibilidades. Você pode criar novos cenários, assim, que você pode criar novas situações. Eu me lembro que eu tinha ficado sem grana, sem nada, assim, foi muito ruim. Eu não podia entrar na minha casa, pra você ter ideia. Saí um dia, não entrei mais na minha casa. História é longa. E aí, do nada, começou a surgir situações para mim, viagem para ir para vários lugares. Eu fui para fora do país por convite, ganhei uma passagem para ir para fora do país, duas na verdade, uma que foi a trabalho e a outra foi a passeio mesmo. Então assim, você vai percebendo que a vida vai criando uma nova forma. Você vai percebendo que a vida ela vai te dando novas oportunidades, mas você só vai realmente conseguir enxergar tudo isso quando você aceitar a situação, quando você olhar para você e falar, eu não sou fraco, não sou fraca, e, e eu aceito que Deus está me ensinando alguma coisa. Porque isso também é difícil. É difícil. Sabe por quê que é difícil? É porque você tá ali, por que que Deus faz isso comigo? Aí de repente você tem que entender por que que Deus está fazendo com você. Você tá só perguntando, mas não vai ter resposta quando você está questionando a Deus. Você vai ter resposta quando você parar de questionar e aceitar. Então, Deus, eu aceito o que foi que aconteceu. Mas aceitar de coração. Às vezes agora você pode até falar, eu aceito, Deus, mas me tira desse sufoco. Não é assim. Você vai ter que sofrer o tanto que você precisa sofrer, passar pela etapa que você precisa passar. Nesse meio processo, vai olhando, vai buscando aí o que você acha que você precisa ser melhor. Sabe? Coisas que eu fazia, assim, comecei a estudar muito línguas, então comecei a estudar muito inglês, comecei a estudar, fiz aulas, né? Fui até aula de violão eu fiz, aula de canto, eu fui me descobrindo assim, não sei tocar violão nem sei cantar, já aviso, mas eu tentava tentava cada vez mais achar um novo rumo. Até que numa dessas tentativas, e foram várias, não foram uma nem duas, eu mudei de casa várias vezes. Eu lembro que num ano eu mudei 4 vezes. Então, assim, foi o ano da separação mesmo. Tava bem complicado, bem difícil. E aí, numa dessas, eu cheguei num lugar, e foi o Espírito Santo, não conhecia o estado do Espírito Santo. E aí cheguei nesse local e senti uma paz tão grande que hoje eu moro aqui, eu moro perto da praia, que é um sonho que eu tinha antes. Realizei esse sonho. E eu olho e falo, caramba, o Espírito Santo me salvou. Sabe? Foi o Espírito Santo que me salvou realmente, porque o estado, a cidade e tal, foi tudo incrível. E aí eu me reencontrei, me vi, me aos poucos a essência foi voltando, sabe? Eu fui voltando a ter essa luz, essa coisa,
fui me reconectando mais pelo coração com as pessoas, é incrível. Hoje, se você me perguntar, Kleber, você voltaria para aquela vida de antes? Não. Não, eu ia falar um palavrão aqui, mas não voltaria. De forma nenhuma. Falo isso com você de forma muito convicta. Muito, muito convicta. Por quê? Já passou. Eu percebi o quanto eu estava num processo de transição depois que tudo isso passou. Porque eu estava buscando autoconhecimento. E eu estava buscando autoconhecimento e eu, assim, saía puxando todo mundo. Então, quando você descobre coisas boas da vida, você vai puxando todo mundo, seus amigos, gente próxima. E eu puxava. E uma das coisas que eu puxei, ser humano, foi isso, inclusive. Mas aí não quis. Não quis acompanhar. Então, eu tô aqui numa vibração, o ser humano tá aqui. Tô vibrando alto aqui porque eu tô buscando evolução. O ser humano tá aqui, aí ele tá vibrando de cá e eu tô vibrando de cá. A gente não conecta, então não conecta, só que daí, né, você tem aqueles picos assim, você aumenta a vibração, reduz e tal. Por fim, você quer estar ali no meio que você ama demais, e aí você desce, você se reduz para poder caber naquele espaço. Hoje eu não me reduzo para caber em espaço de ninguém. Hoje eu tenho uma força dentro de mim que você não faz ideia. Eu me amo, eu olho no espelho e falo, cara, você tá lindo, você tá maravilhoso, seu corpo é perfeito, sabe? Se me faltar uma perna, eu vou falar, seu corpo é perfeito. Se me faltar as duas, eu vou falar, seu corpo é perfeito. Se me faltarem as pernas e os braços, eu vou olhar para mim e vou falar, que gato lindo, maravilhoso. Se eu não puder olhar para mim, eu vou pensar no meu pensamento, que gato lindo e maravilhoso. Mas eu nunca mais vou me esquecer de mim. Você aprende a cuidar de você. Você aprende. Eu vou espirrar aqui, que tô ficando fanho já. Você aprende. Então fica tudo lindo. Tudo muda. Tudo passa a acontecer de uma forma maravilhosa. Então, a vida pressa depois disso, pode ter certeza absoluta. Espero que esse vídeo esteja te ajudando, né? Que te ajudou de alguma forma. E deixa também seu relato, seu comentário logo abaixo aqui. Quem sabe eu pego ali essas informações e posso gravar um conteúdo para poder te ajudar, tá bom? É isso. Fico por aqui, até o próximo.